Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês encontram aí assistindo. Pra mim é boa noite. Hoje a gente começa com mais uma aulinha. Agora o conteúdo é história. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Vem comigo. Imperialismo e neocolonialismo. A gente vai entender primeiro o contexto onde essas práticas foram aplicadas, executadas, tá bom? E por que elas foram. Então vamos lá, contexto. Na virada do século XIX para o século XX, muito importante para isso a Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial estava em massa, vários países agora industrializados vão precisar de mais mercados consumidores e mais matéria-prima. Os países envolvidos nesse processo, ou seja, os que foram neocolonizados e imperializados, vão se encontrar no continente africano, asiático e na América Latina. Liberalismo econômico muito forte, Adam Smith, né? A busca por lucro vai ser muito forte. E há também, nessa época, um fator importante que é o crescimento demográfico. Muita gente vivendo mais. Por quê? Porque agora a gente tem onde guardar a comida, nós temos uma geladeira, nós temos comidas diferentes, temos enlatados, embutidos. Bacon, nasce o bacon. Nós temos a medicina avançando através de antibiótico, anestesia. Agora não é mais que nem aqueles filmes que a gente vê das antigas, que a pessoa tem que morder um pedaço de pano e tomar uma vodka para poder ser cortada. Não, a gente tem anestesia, a gente tem raio-x para saber o que se passa. Olha que importante nos dias de hoje. Então nós temos tudo isso, em contrapartida tem o bacon para entupir as veias também, mas é só um detalhe. E as pessoas estão vivendo mais, está aumentando o número de pessoas nos países. E nós precisamos despachar essas pessoas para algum outro território. Meu Deus, aqui está muito cheio. Elas não morrem, vamos despachá-la. Então nós vamos convencê-la de que, vai com a sua família viver nessa colônia nova, maravilhosa, você vai enriquecer, você vai ter prosperidade, Então também é um meio da gente conseguir realocar essas pessoas, tá bom? Agora a gente vai entender um pouquinho do imperialismo e como são as formas que ele se deu. Continua aí, vamos lá. Só um pouquinho antes de passar para o próximo slide, eu vou deixar um card aqui para vocês, numa aula de sociologia, a origem da sociologia, que fala um pouquinho sobre a Revolução Industrial, algumas mudanças, e fala um pouquinho sobre Adam Smith e o liberalismo econômico. Não fala muita coisa, mas ali vocês podem ter uma noção para quem não entendeu ainda do que se trata, do que eu estou falando, tá bom? Imperialismo. A gente vai ter 3 tipos de imperialismo. Imperialismo de influência é aquele que vai dominar economicamente, politicamente e culturalmente um país, tá? Como exemplo disso, a gente vai ter aqui em relação aos países da América Latina, a doutrina Monroe, que é uma forma que os Estados Unidos encontraram para ter uma dominação em cima dos países da América Latina. Então, eles pregavam que a América era para os americanos, né? Eles não chegam a colonizar a América Latina, mas eles vão dar auxílio monetário, auxílio militar, e em troca disso, você só pode comprar de mim, tá? E vender mais barato para mim também. E para fazer valer essa doutrina Monroe, muito mais para frente, a gente vai ter já com Roosevelt o Big Stick, que é o grande porrete. Faça o que eu quero, ou vai haver uma intervenção militar no seu território, tá bom? A gente fala um pouquinho mais disso daqui a pouco, quando a gente falar do imperialismo no Brasil. A gente também vai ter o imperialismo do tipo protetorado. Você não é minha colônia, eu não vou intervir na sua política, eu não vou intervir de forma militar, mas eu sou o seu protetor. Não esqueça disso. Por exemplo, o Egito foi um protetorado britânico, tá? Sendo o seu protetor, lógico que você me deve algumas regalias, alguns privilégios, tanto no comércio como aceitando algumas ordens que eu dou. Porque eu não vou intervir, mas se precisar, eu vou entrar na sua colônia com a minha força militar, tá bom? E vou te proteger de outros lugares que tentarem te fazer de colônia, por exemplo. E o imperialismo colonial, como o próprio nome já diz, eu torno aquele território minha colônia, tá? Então, ele foi exercido fortemente em muitos lugares, mas aqui eu dei 2 exemplos fortes para vocês, que é a Bélgica, que exerceu no Congo, a Inglaterra no Quênia.
todo o lucro que é tido através da exploração daquele local vai para a metrópole, e esse é um sistema imperialista muito parecido com a colonização do Brasil que nós sofremos na época em que Portugal era a nossa metrópole. Fica uma dica aqui de filme para vocês. Se eu encontrar o trailer, eu também coloco no card aqui, que é o Hotel Ruanda, que conta um pouquinho o que isso fez com o Congo, tá bom? Então fica essa dica para vocês. Vamos pro próximo. O próximo vai falar do imperialismo no Brasil. Ó, o tio Sam aí de brasileirinho, que bonitinho. Agora eu tô em cima dele. Então vamos lá. Vai acontecer tanto no Segundo Reinado quanto na República Velha. Na República Velha, gente, a gente vai ter muito forte o poder da elite agrária. A gente tem uma economia ainda muito atrasada, não temos indústrias, tá? A indústria vai começar muito fortemente durante o período Vargas, bem mais pra frente, e aí a gente explica quando eu estiver tratando desse assunto, tá? Uma economia atrasada, a elite era uma elite agrária de latifundiários. O que é latifundiário? Late grande, tá, gente? Então, grande número de terras na mão de uma pessoa só. E eu gosto de explicar isso, vou vir aqui pra minha carinha sozinha, pra eu explicar isso pra vocês. Por exemplo, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente percebe que era um número muito pequeno de portugueses para um número muito extenso de território brasileiro. Então, esse território foi dividido, a princípio, em capitanias, né? Para pessoas tomarem conta de um território vasto. E isso vai continuar, porque é hereditário. Então, as famílias vão herdando. Então, até hoje, a gente tem números grandes de território, late, tá? Para poucas pessoas cuidarem. E isso vai influenciar muito nas decisões que são tomadas pelo governo daquela época. Bom, quem são os nossos principais imperialistas? Estados Unidos e Inglaterra. Como se manifesta esse imperialismo? Estados Unidos e Inglaterra compram café e borracha do Brasil e vendem para nós industrializados e bens de serviço. Ou seja, nós vendemos uma matéria-prima baratinha para eles, de acordo com o nosso acordo comercial, e compramos industrializados porque nós não temos esse poder de industrialização, tá? Isso vai influenciar muito na participação do Brasil nas guerras. Ou você entra na guerra, ou você não vai ter para quem vender, porque nós estamos sendo destruídos. Nosso acordo vai ser rompido. Então é importante a gente entender isso aqui. Vamos agora para o neocolonialismo. Bora lá. Neocolonialismo. A justificativa principal do neocolonialismo é a civilização. Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho no final do slide, tá bom? Mas gravem aí. A prática principal era buscar matéria-prima nos lugares que eram colonizados, uma mão de obra muito mais barata e também mercado consumidor. Então, eu pego lá uma matéria-prima barata, levo, eu pago muito, muito barato naquilo, né, a preço de banana, levo para a Europa, transformo numa mercadoria e lá eu tenho a mão de obra já para deixar no ponto para chegar na Europa e só transformar em mercadoria. E volto pro mesmo local para vender aquilo. Então eu tenho que gerar uma necessidade naquelas pessoas de comprarem coisas que elas não tinham antes. Por exemplo, eu tenho vou fabricar uma cadeira, eu compro madeira muito baratinho. Eu vou colocar aqui em reais, tá? Eu compro por R$1. Eles vão ter todo o trabalho já de lixar, de deixar a madeira no ponto. Quando eu chegar, porque a mão de obra lá é mais barata, né? Quando eu chego no meu território, eu transformo aquilo em cadeira, volto e vendo R$10 aquela cadeira. Poxa, mas aqui a gente senta no chão. Não, mas sentar no chão não é uma coisa civilizada. Você agora vai sentar na cadeira, tá? Então tem essa via de mão única, né? Não é de mão dupla, é de mão única. Vamos continuar aqui no nosso neocolonialismo. Como que se dá o neocolonialismo? Como é que eles conseguem chegar e se colocar e tudo bem, todo mundo aceita, todo mundo sem reclamar, né? Vamos colocar dessa forma. Então vamos lá. O primeiro fator é o religioso, tá? Uma série de religiosos chegavam nessas áreas com o intuito de catequizar as pessoas, com essa missão. E aí, quando eles retornavam para o país de origem, eles tinham informações sobre onde encontrar a matéria-prima. Aí no slide não tá, mas eles também tinham informações sobre como aqueles povos reagiam, o que eles acreditavam, o que não acreditavam, o que podia causar medo neles, tá? A ciência também foi responsável por encontrar muita matéria-prima, porque com a desculpa de que fazemos expedições neste continente, principalmente no continente africano, ela acabava trazendo muitas informações sobre matéria-prima, sobre os costumes e tudo mais. Pausa para água.
A diplomacia foi essencial. A África, ela era cheia de reinos, de impérios, e fazer diplomacia, ter contato com aqueles líderes era muito importante, inclusive para corrompê-los, né? Para fazer eles agirem de acordo com o que os europeus queriam e não de acordo com a sua sociedade, com o seu povo. E as guerras, né? Conquistas territoriais a partir de guerras. E agora a gente está falando de fuzil, de metralhadora, de balas dum-dum. São balas que abriam um buraco enorme nas pessoas, que feriam mortalmente, tá? Então a gente tem na industrialização uma ferramenta bélica e uma ferramenta rentável, porque a guerra é, acima de tudo, muito rentável para a indústria, tá? Necessária para a indústria. Bom, ainda no neocolonialismo, a gente vai ter a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim é todo mundo sentado em volta de uma mesa com uma pizza enorme, dividindo os pedacinhos. Este é seu, esse pedacinho da África é seu, tá? Legitimou a conquista da África pelos europeus. Vamos sentar aqui, não vamos brigar, cada um pega o seu pedacinho. E vai mudar o mapa da África. Eu vou convidar vocês a procurarem na internet como era a África antes da Primeira Guerra Mundial ou antes do próprio imperialismo e como ficou a África, tá? A gente tem muitos problemas originários dessa época e vão ser acentuados na época da Guerra Fria, de culturas diferentes que foram colocadas no mesmo lugar. Ó, esse território aqui é de vocês, tá? Vocês vão viver juntos. Crenças diferentes, culturas diferentes que não conseguiram se adaptar. A gente tem o maior exemplo disso, que é a Síria, tá? Então, problemas que começam aí no neocolonialismo. Até hoje, a miséria e as guerras étnicas, guerra de etnias, né? Que eu acabei de falar, vão imperar lá. E a Itália e a Alemanha vão sair muito descontentes dessa divisão da Conferência de Berlim. Poxa, só porque eu virei um país, um estado um pouquinho mais atrasado, eu não tenho direito a nada? Como assim? Como assim vocês querem tirar aquilo que eu conquistei? Eu também tenho poder, não, tá errado isso aí. E isso vai ocasionar a Primeira Guerra, tá? Entre outros fatores. Quais são os resultados do neocolonialismo, gente? Impérios econômicos e multinacionais. Então, agora as indústrias elas vão estar em vários lugares, tá? Os lucros vão sempre para a metrópole, pouca coisa fica nos locais colonizados. Há uma desigualdade econômica muito grande. Até hoje, miséria e guerras de etnia, como eu falei ali em cima. E a Itália e a Alemanha descontentes. Eu repeti aqui no slide o que aconteceu na Conferência de Berlim. Eu não sei porquê, mas fica aí para vocês gravarem 2 vezes a mesma coisa, porque realmente foi o resultado que nós obtivemos. A exploração colonial, muito forte, tá? E troca desigual, como eu já disse. E a Primeira Guerra Mundial. O que é a Primeira Guerra Mundial? Se não, a concorrência econômica dos países vai ser traduzida em concorrência bélica. Não tá dando mais para concorrer economicamente, você tá pegando o meu espaço na economia, então agora nós vamos partir pra briga, tá bom? Vamos dar uma analisadinha aqui em umas coisinhas diferentes que eu trouxe para vocês. Eu trouxe 2 imagens aqui pra vocês, vou ficar aqui desse cantinho enquanto aparece a primeira imagem, depois eu vou pro próximo cantinho, tá? Então, a primeira imagem que eu trouxe aqui é de uma revista em quadrinho, né? Uma história em quadrinho do Tintim. Vocês devem lembrar vagamente, depende muito da idade de vocês, era um desenho que passava na TV Cultura, tá? As Aventuras de Tintim. E eu, quando fui descobrir isso maior, eu fiquei até frustrada porque eu gostava bastante dele. É um desenho francês. Nessa imagem e quadrinhos, aparece os africanos elogiando o Tintim. Vocês acham isso fácil na internet? Eu vou deixar, inclusive, um link na descrição para vocês poderem olhar mais de perto, tá? Então, eles elogiam, eles falam assim, nossa... como a gente deveria ser que nem aquele homem, que nem o Tintim, uma pessoa tão boa, tão bonita, bem vestida, bem gentil, né? Olha, ele esqueceu uma câmera que, nossa, se ele não vier buscar, que honra para nós ficarmos com esse objeto desse europeu, né? Dessa pessoa distinta. E até os cachorrinhos, numa imagem tem os cachorrinhos, eu não vou conseguir mostrar, mas é bem aqui na frente. É lógico que se eu apontar não vai aparecer imbecil, mas tudo bem, mico papo. Os cachorrinhos falam, ai, você viu o cachorrinho do Tintim, que lindo, ele é muito mais bonito. As cachorrinhas, no caso, né? O que é isso, gente? Isso é enaltecendo a civilização. Olha só, isso é um
uma teoria que vai nascer com a sociologia, que é o positivismo, que vai dizer que toda sociedade atrasada, ela depende da sociedade europeia para evoluir. É uma teoria que se baseia no darwinismo, sim, tá? Então, eles precisam convencer essas pessoas, no caso, o francês precisava convencer os africanos de que, olha, no caso aqui é um belga, tá? O Tintin, ele é um belga. Convencer os africanos que, olha, gente, vocês precisam ser como eu vou fazer todo o esforço para vocês serem como eu, mas para isso vocês precisam me ajudar. Vocês precisam aprender a trabalhar duro, tá? Vocês precisam aprender a me mostrar onde estão as riquezas de vocês, para eu poder ajudá-los, tá? Então é um processo muito discriminatório, mas que não deixa eles perceberem que estão sendo discriminados, tá? Eu vou ver se eu consigo passar o outro aqui, se eu ainda consigo, eu fico aqui com vocês. Vou passar aqui pro lado do Tintin. Opa! Vou passar aqui pro lado do Tintin. Pronto. Então, assim, essa é uma propaganda de sabonete mais antiga do que o tempo que a gente tá falando. É de 1700 e qualquer coisa. Mas também vou deixar um site nas descrições para vocês verem quantas propagandas de sabonete a gente tem durante esse período que nós vamos estudar daqui pra frente, que são guerras e tudo mais. Nessa aqui, ele tá falando o menininho branco, tá falando pro menininho negro, olha, consegui um sabonete aqui maravilhoso, que vai lavar não só as suas mãos, como o seu corpo todo. E aí ele sai do banho branco. Então, as propagandas, elas eram muito agressivas. Para nós, olhando isso hoje, falamos, gente, mas que absurdo. Mas era normal. Era tido na época como normal. Olha que bonito o que eles estão fazendo por esse povo incivilizado, bárbaro, selvagem, tá? Então, são esses os traços que a gente vai ter desse neocolonialismo, desse imperialismo, tá? E por aí vocês já calculam toda a maldade, toda a tragédia que a gente vê hoje nesses países que foram colonizados, como se dá, né? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu queria muito agradecer a vocês por terem assistido. E espero que vocês tenham feito proveito e fiquem ligados que as próximas aulas são aquelas aclamadas em história, que é guerra, 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 tá bom? Muito obrigado. Voltem sempre.